Liderar entregas é uma coisa que tu deveria te acostumar desde o início da tua carreira. Afinal, esse é um dos melhores laboratórios para tu desenvolver as habilidades necessárias, tanto se tu quiser ir no futuro para um caminho de gestão, ou até mesmo se tu quiser virar um especialista. Eu sou o Felipe Adamoli e eu sou sócio da Tech Leads Club, que é uma comunidade que já tem mais de 1.000 membros, entre eles desenvolvedores sênior, Tech Lead, Staff, Principal, das principais empresas do país. E diariamente, tanto falando com os membros lá na comunidade, e até nas mentorias que eu dou pro pessoal, eu percebo que muitas das pessoas, mesmo quando chegam nesses níveis mais avançados de carreira, têm várias deficiências ou déficits de conhecimento relacionados à liderança de entregas, e que são coisas que elas poderiam ter desenvolvido facilmente se desde o início da carreira delas elas já se preocupassem em liderar entregas de ponta a ponta. É engraçado falar disso até porque para mim foi uma coisa meio que natural, assim, desde que eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, eu via as demandas chegarem no time, às vezes elas estavam meio bagunçadas ali, e eu costumava já tomar a frente, sabe? Entender qual era o escopo ali, levantar bem os requisitos, documentar aquilo, quebrar, dividir com o time, coordenar. Mesmo que muitas vezes eu não fosse a liderança direta do time, eu não tinha problema de liderar entregas ali. Então, alinhar muito bem quem estava ao redor ali, consolidar o que era a funcionalidade, organizar, acompanhar a execução e colocar em produção. Então, eu muitas vezes me coloquei nessa posição de estar à frente de uma entrega, mesmo sem ser o líder formal, o líder direto daquele time que estava ali. Muito tempo depois eu fui descobrir que tinha um nome bonito para isso, nome legal, que é Feature Leading. Tem que ser em inglês, né? Porque para ser em tecnologia a gente tem que achar um nome em inglês legal para as coisas. E aí quando eu descobri que tinha esse nome formal, bonito, eu comecei a ir atrás, estudar mais sobre, e até fiquei surpreso, que é uma coisa que tem pouca referência, principalmente em português, sobre essa técnica. Então, sendo uma coisa natural para mim e entendendo que tem um impacto muito legal nos times e na formação das pessoas, eu também comecei a consolidar mais conteúdo sobre isso, e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre como liderar uma entrega. A partir do nível pleno ali, tu já consegue fazer isso com muita tranquilidade. Eu sei que tem muitos desenvolvedores que não é natural tomar a frente das coisas, não é uma coisa que demanda certo esforço. Eu deixo aqui essa recomendação que, por mais que não seja natural para ti, tu faça esse esforço ativo, sabe? Tu coloque nos teus objetivos, bota no teu PDI ali, plano de desenvolvimento individual, tu liderar uma funcionalidade pelo menos por mês ou por trimestre, para tu começar a botar isso na tua rotina, e tu vai ver que com o tempo tu vai desenvolver as skills necessárias e vai passar a ser uma coisa cada vez mais natural para ti. E tu vai ver o impacto absurdo que isso vai fazer na tua carreira, porque tu vai desenvolver as skills necessárias ali de levantamento de requisito, lidar com conflito, organizar a demanda, garantir que elas cheguem até a produção, e que isso é essencial, tanto se tu for para um cargo de gestão no futuro, onde tu vai fazer muita gestão tanto de pessoas quanto de entregas, mas também se tu for para um cargo de especialista ali, um staff, um principal, porque nesses cargos tu fica muito responsável por grandes projetos, normalmente de transformações bem impactantes na empresa ali. Então, vai ter que tomar uma decisão técnica, às vezes uma mudança de arquitetura, às vezes de implementar alguma nova ferramenta na empresa. Isso vai ser um grande projeto que tu vai ter que definir o escopo, definir critérios de sucesso e acompanhar times, garantir que isso aconteça. Então, essas habilidades que tu pode ganhar desde o nível pleno já, numa escala menor, com menos pressão, menos dificuldade, de liderar uma coisa num contexto bem local, se durante toda a tua carreira ali, pleno, sênior, tu for consolidando isso, passando por várias funcionalidades, quando tu chegar nesses níveis ali de tech lead adiante, seja para gestão ou para especialista, vai ser uma coisa que já vai estar na tua rotina, vai ser muito mais fácil para ti. Em contraponto, hoje eu acompanho várias pessoas lá da comunidade que chegaram nesses níveis sem passar por esse processo, e agora elas têm várias lacunas e tem que estar correndo atrás do dia a dia para resolver elas. Bom, beleza. Então tu já entendeu num alto nível assim o que é esse feature leading, também por que é importante para a carreira. Agora deixa eu te explicar na prática como se parece o trabalho de um feature leader. Ela é a pessoa que vai estar responsável por levar uma demanda do início ao fim. Então, normalmente ela não vai ser o líder do time ali, ela vai estar bem focada em liderar uma demanda específica e é uma posição temporária ali. Tu pode pegar essa feature para liderar, tu vai fazer todo o processo dela, vai entregar, e se tu quiser depois dar um tempo, não liderar a próxima, normalmente é tranquilo. O que eu costumo fazer nos times que eu lidero é ir rotacionando entre as pessoas quem vai liderar as features ali para nunca ficar pesado para ninguém também. E aí a pessoa que for liderar a feature, normalmente ela vai estar nela de ponta a ponta, assim. Então, desde o início ela vai entender com as pessoas de negócio, stakeholders, pessoas de produto, qual é o objetivo dessa feature, vai alinhar com o designer possíveis soluções ali, tentar entender o fluxo, qual é o impacto no usuário, qual é o valor que você tem que gerar. Entendendo isso, ela vai ter feito esse levantamento de requisito inicial e ela vai sentar com o time de tecnologia ali para fazer um desenho de arquitetura, um esboço do fluxo de desenvolvimento ali, como vão ser as interações entre o front e o back-end e tal, deixar isso documentado tecnicamente e pensar inclusive em possíveis propostas de solução para validar com o tech lead, às vezes com o staff, alguém mais
mais especialista do time para ver se atende, se está de acordo com os padrões da empresa ali. Então nota que não é uma pessoa que tem que tomar todas as decisões, não tem que ser a pessoa mais especialista do squad e tal. Ela é muito mais um mobilizador e alguém que organiza o fluxo ali. E ela vai contar com o time o tempo todo, assim. Então ela vai contar com as pessoas de negócio, de design ali para pensar na parte mais do usuário, do impacto de negócio da feature. Vai contar com o time, com o especialista, com o tech lead para pensar na solução. E com isso ela vai ter uma visão muito clara do que tem que ser construído. Com isso definido ali, refinado com o time, o objetivo, ela vai ajudar o time na quebra de tarefas para garantir que essa grande demanda esteja quebrada em tarefas menores e com entregas graduais. Acompanhar depois o fluxo no board Kanban ali, tentando entender como é que está a execução dessa tarefa, se está dentro do prazo, se está caminhando como precisava. Se surgir, por exemplo, algum impeditivo por dúvida de regra de negócio, ela pode ir lá no stakeholder que ela conversou no início, tirar essa dúvida, ajudar o time ali, ser meio que essa pessoa que compartilha as informações e vai atrás quando precisa, e depois vai acompanhando para garantir que code review está acontecendo, validação está acontecendo, está chegando em produção, pequenas entregas incrementais e que dentro do prazo vai ser concluído. E inclusive, se tiver algum problema ali no cronograma do desenvolvimento da feature, ela vai ajudar a lidar com isso, normalmente pedindo ajuda pro tech lead, assim, ó, pô, a gente tinha essa tarefa, era para ser entregue até tal prazo, a gente tá com esses riscos, esse problema, o que a gente faz? Não é trabalho dessa pessoa lidar com tudo sozinho, assim, sabe? Ela normalmente vai ter um apoio do tech lead, de pessoas mais experientes, para lidar, inclusive, com esses pontos, mas é importante que ela se sinta responsável realmente, assim, sabe? De ir até o fim com essa tarefa, de tentar lidar com esses conflitos, assim, de comunicar quando um atraso acontece, porque é aí que ela vai desenvolver todas essas habilidades comportamentais que vão ser muito diferenciais quando ela chegar na posição do tech lead ali. Porque pensa, é quase como se tivesse um laboratório com muito menos risco ali, muito menos problema, porque no final do dia, se algo atrasar, se tiver algum problema que precisa ser comunicado, todo mundo sabe que isso é responsabilidade do tech lead, sabe? Tu tá sendo um apoio para ele para tirar muito trabalho operacional dele. Então, se algum problema acontecer, é muito mais levar para ele e ele vai te ajudar a lidar com a situação. Provavelmente ele sendo a pessoa que vai comunicar para os outros níveis fora do squad ali do problema. Mas conforme tu vai evoluindo ali no nível pleno, talvez tu vá junto, acompanhe mais. No nível sênior, talvez tu já vá junto e leve a mensagem, mas sabendo que tu tem muito menos pressão na situação, porque tu tem alguém, uma liderança ali que vai estar mais responsável por esse andamento da coisa de ponta a ponta. Então é um ambiente muito seguro para te já ir testando essas skills, e do contrário, se tu nunca testa isso antes, quando vê tu cai na posição de liderança, é a primeira vez que tu vai ter que lidar com algum conflito desses, é tudo novo para ti, vai ser muito mais difícil. Então eu mesmo, como liderança, gosto muito de formar os desenvolvedores do meu time passando por essa esteira, assim, liderando features desde o nível pleno, no pleno features de menor complexidade, no sênior features mais complexas, para quando eles chegam no tech lead, nos cargos subsequentes, eles já estão com uma bagagem muito forte de como lidar com isso. E agora trazendo até um exemplo mais prático, assim, de um projeto que eu passei, tinha um tech lead que eu liderava, que ele tinha um time mais ou menos de umas 6 pessoas, e na época eu lembro que ele estava bem sobrecarregado, assim, porque os stakeholders ele estavam demandando bastante daquele squad, e aí eu recomendei ele começar a usar o fluxo de feature leading, e ele escolheu um dev que era pleno do squad, mas que tinha uma ótima comunicação para estar à frente dessa feature. No caso, naquela situação, a gente estava atendendo uma clínica médica que tinha um problema muito grande em relação aos envios de lembrete de consultas da clínica. Então, todo dia, a funcionária da secretaria tinha que mandar mensagem para todas as pessoas no WhatsApp que iam ter consulta no dia seguinte. Então, era uma pessoa que tinha que fazer isso. A gente entendeu que era uma oportunidade de automação e a gente saiu com esse desafio ali, um desafio mais de negócio, de automatizar os envios de lembrete de consulta, que resultaria em menos trabalho operacional para a secretária e faria com que eles precisassem contratar menos secretários e ter uma redução de custo ali. Então, esse dev pleno participou das reuniões iniciais ali, que o tech lead estava junto para entender esse objetivo de negócio, e aí ele foi atrás, sentando com o designer, de entender qual era o melhor fluxo para isso, sabe? Então, pô, vamos pensar nessas regras de negócio. 24 horas antes da consulta, a pessoa tem que receber uma notificação, ela tem até 12 horas antes para cancelar e tal. Então, tudo isso eles foram pensando nesse fluxo, pensavam em como deveria ser a mensagem, e inclusive perceberam que a própria clínica já tinha um sistema que eles usavam lá para os atendentes falar pelo WhatsApp, para não precisar ser direto pelo WhatsApp, e eles perceberam que esse sistema tinha uma API, inclusive, que poderia ser usado para integração. Então, tudo isso, claro que era uma coisa que o tech lead poderia fazer, mas foi muito bom para ele não precisar ir tão a fundo e tanto na minúcia, porque esse dev ajudou ele a fazer toda essa parte de exploração junto com o designer. Além disso, percebendo que tinha essa API disponível, ele foi lá a fundo estudar essa API. Então, leu toda a documentação, entendeu como é que funcionava o fluxo de envio de mensagem, como é que poderia ser feito, como é que pegava essas credenciais. Foi mais massa ainda que essa pessoa conseguiu ir a fundo e testar a API mesmo, sabe? Porque muitas vezes o
tech lead na correria, ele vai fazer essa exploração, ele só olha a documentação, não tem tempo para parar, testar a API. Idealmente ele teria, né, mas na correria do dia a dia, às vezes só confia que aquela documentação tá certa, e aí dá problema lá na implementação. Como esse dev estava dedicado naquela feature desde a exploração, ele testou a API com calma, foi a fundo, documentou tudo isso para levar para o tech lead depois de tomar uma decisão efetiva ali. E até foi interessante nesse caso que na rota lá da API, que era de envio de mensagem, eles viram que tinha um campo que era para mandar uma data de agendamento. Então, eles poderiam, inclusive, na hora que a consulta fosse agendada, já deixar um agendamento feito de mensagem ali para o futuro, de 24 horas antes a pessoa já receber, e na teoria o próprio fornecedor lidaria com esse envio das mensagens que já estavam agendadas. Mas quando o dev foi testar essa rota da API, ele viu que esse campo não estava funcionando, dava erro sempre que mandava, ele chamou o suporte falou, cara, essa é uma feature que a gente não tem ainda, a gente quer implementar no futuro. Então teve que mudar toda a estratégia técnica para essa gestão dos lembretes ficar do lado do time ali, e aí só chamar essa rota efetivamente na hora que fosse mandar a mensagem. Como não era um sistema muito crítico ali, não tinha muito problema de daqui a pouco perder o envio de uma mensagem ou outra, seria super tranquilo deixar isso do lado do fornecedor, dados os trade-offs ali do momento, provavelmente seria algo que o time faria, mas tu vê que possivelmente o tech lead, se ele tivesse só lido aquela documentação, não testado a API, ele tomaria essa decisão, encarando esses trade-offs, para depois ele ter que ver e que o escopo, na verdade, seria muito maior daquele desenvolvimento, porque a gestão dos lembretes teria que ficar do lado do time ali. Então, ter um feature leader que, cara, parou, entendeu a fundo os problemas, testou a API, viu que tinha um problema, falou com o vendor, foi atrás, fez com que quando a feature realmente entrasse em desenvolvimento, ela já tivesse muito mais redonda e pronta realmente para ser desenvolvida ali. E com esse exemplo, eu acho que eu queria ilustrar quão benéfico isso pode ser, sabe? Tanto para esse tech lead ali que estava sobrecarregado e conseguiu contar com alguém do time para aliviar um pouco o trabalho dele, mas também para esse desenvolvedor, sabe? Que foi uma pessoa que evoluiu muito durante esse processo. Foi lá, conversou com o designer, conversou com o fornecedor da API, alinhou com o negócio, levou a solução pro tech lead, validou com o time. Então, foi uma pessoa que ali dentro daquele contexto evoluiu demais, porque teve a oportunidade de estar envolvido em todo o ciclo da feature e depois acompanhar a entrega com o time, garantir que chegasse em produção. Foi uma coisa realmente muito benéfica para essa pessoa. Claro, é uma coisa que não é simples assim, dá trabalho ir atrás fazer tudo isso. E ao final da feature a pessoa estava muito grata ali por ter passado por aquilo, adquiriu vários skills, mas a próxima feature ela optou por não liderar ali, queria ficar um tempo mais executando numa próxima feature e tava tudo bem. Para alguém que era até nível pleno naquela questão, ela fez um trabalho excelente e se ela fizer isso uma vez por mês, uma vez por trimestre de liderar uma funcionalidade, ela já com certeza consegue chegar no nível sênior muito mais sólido e depois nas posições além do sênior, então, com muita tranquilidade, porque ela já vem exercitando isso no caminho, sabe? E pro tech lead, além de ganhar alguém que ajudou ele no processo e desafogou um pouco ele, também sabe que tá formando próximas pessoas. Porque pensa num tech lead que muitas vezes quer evoluir até para um cargo de gestão dentro da empresa e ele quer ser um gerente de engenharia, quanto mais pessoas ele for formando dentro do time dele, mais ele sabe que quando ele for alçado para os próximos cargos, ele também pode levar gente junto que ele confia. Então ele pode ter várias pessoas dessas que ele treinou e sabe que tem bases muito sólidas que ele pode evoluir para sênior, para tech lead e ir desenvolvendo dentro da organização dele várias pessoas que ele confia e conhece porque sabem que vão fazer um bom trabalho. E a pessoa que quer virar especialista no futuro também, ela já vai muito mais preparada, porque se ela liderou entregas importantes num contexto local, ela vai estar muito mais preparada para os próximos passos, onde ela vai ter que liderar entregas que são muito mais globais ali, que vai envolver muito mais times e partes da empresa, e ela já vai ter feito isso numa escala menor, o que vai dar muito mais tranquilidade para ela. E como eu falei lá no início do vídeo, esse conceito de feature leading é engraçado, mas não tem tanto conteúdo em português sobre ele. Então, se tu achou ele interessante, tu acha que faz sentido no teu contexto, vale a pena dar uma olhada lá na Tech Leads Club. Tem aulas minhas, do Valdemar também, que é meu sócio, onde a gente explica no detalhe, assim, dá vários exemplos, dá exemplos de documentação também de como guiar esse processo, de como tu liderar uma feature de uma forma efetiva, com vários cases reais para te entender como a coisa funciona na prática, e se tu quiser já começar a implementar no teu time amanhã mesmo. Então é isso, se tu gostou desse conteúdo, não deixa de dar um like aqui no vídeo, não deixa de te inscrever também no canal, e também deixar um comentário se tu também não sabia que existia esse nome bonito de feature lead, mas também já fazia isso, ou até se tu tá conhecendo isso agora e vê que faz sentido ou não aplicar no teu projeto. Explica aqui nos comentários a tua visão pra gente trocar uma ideia. E por fim, se tu quiser acompanhar mais conteúdo também sobre liderança e entrega, não deixa de me seguir lá no Instagram e também no LinkedIn, que eu tô sempre postando coisas por lá também. Era isso, valeu e até uma próxima.